Sejam bem-vindos ao canal Histórias Divinas. Hoje vamos analisar a vida, história e ensinamentos de um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, o profeta Daniel. Ele viveu no século 6 a.C. na Babilônia, e sua história é contada no livro que leva o seu nome na Bíblia. Daniel nasceu provavelmente em Jerusalém, no início do reinado de Josias, rei de Judá, por volta do ano 620 a.C. Na sua adolescência, Judá era dominada pela Babilônia, mas no terceiro ano de domínio, o rei Joaquim declarou independência. Em resposta, o imperador Nabucodonosor sitiou Jerusalém com seus soldados e conquistou a cidade. De acordo com a narrativa bíblica, Nabucodonosor então ordenou que Aspenaz, o chefe de seus eunucos, selecionasse jovens prisioneiros israelitas das famílias reais e nobres que lideraram a rebelião. Esses jovens deveriam ser atraentes, educados, instruídos e aprender a língua e os escritos dos babilônios para servir ao governo. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam novos nomes babilônicos e moraram no palácio real identificado como Cas, na margem ocidental do Eufrates. Durante o seu treinamento, Daniel e seus companheiros se recusaram a comer a comida e a beber o vinho, que poderiam estar em desacordo com as leis alimentares judaicas. Em vez disso, eles pediram para serem alimentados apenas com legumes e água, mas o eunuco-chefe apenas os atendeu, com a condição proposta por Daniel, de que fizessem o teste, e se em 10 dias eles estivessem fracos, teriam que fazer a mesma dieta dos demais. Mas após os 10 dias Deus os abençoou, fazendo com que eles se tornassem mais saudáveis e sábios do que os outros jovens. Daniel serviu como conselheiro de Nabucodonosor durante todo o seu reinado, e o ajudou a interpretar sonhos e a tomar decisões importantes. Em uma ocasião, Daniel interpretou um sonho do rei que lhe revelou a história futura das grandes nações da terra, desde a Babilônia até a Grécia. O rei também teve um sonho que o perturbou, e Daniel lhe explicou que esse sonho era um aviso de Deus, para que ele se arrependesse de seus pecados e reconhecesse a soberania de Deus sobre todas as coisas. Após a morte de Nabucodonosor, Daniel continuou a servir os reis que o sucederam, incluindo Belsazar e Dario. Em uma ocasião, Daniel foi acusado falsamente por seus inimigos de desrespeitar a lei do rei Dario, que proibia a adoração de qualquer outro deus além dele. Como castigo, ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou milagrosamente da morte. No final de sua vida, Daniel recebeu uma série de visões que lhe revelaram o futuro das nações e o destino final de Israel. Essas visões incluíram a visão dos 4 animais, a visão do carneiro e do bode, e a visão das 70 semanas. Em todas essas visões, Daniel viu a soberania de Deus às nações, e a promessa de que um dia o Messias viria para redimir Israel e estabelecer o seu reino na terra. Daniel morreu em uma idade avançada na Babilônia, provavelmente durante o reinado de Ciro, o Grande. Ele é lembrado como um grande profeta e líder judeu que viveu fielmente a Deus em uma terra estrangeira e exibiu grande coragem e sabedoria em face da oposição e perseguição. Durante sua vida, Daniel teve visões e revelações de Deus que prediziam eventos futuros. Vamos explorar as principais visões de Daniel. Nesta visão, Daniel viu 4 grandes animais emergindo do mar, cada um representando um império que governaria a terra em sucessão. O primeiro animal era como um leão com asas de águia, representando o Império Babilônico. O segundo animal era como um urso, representando o Império Medo-Persa. O terceiro animal era como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando o Império Grego. O quarto animal era terrível e forte, com dentes de ferro e 10 chifres, representando o Império Romano. Depois disso, Daniel viu um tribunal celestial, e o Filho do Homem recebendo poder e autoridade sobre todas as nações.
Nesta visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, representando o Império Medo-Persa, sendo atacado por um bode com um grande chifre, representando o Império Grego. O chifre do bode foi quebrado e substituído por 4 outros chifres, representando a divisão do Império Grego, em 4 partes. Em seguida, Daniel viu um pequeno chifre que cresceu e se tornou poderoso, representando um rei arrogante, que se levantaria nos últimos dias. Nesta visão, Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe deu uma profecia detalhada sobre a vinda do Messias. A profecia falou de um período de 70 semanas, que começariam com a ordem para reconstruir Jerusalém, e terminariam com a chegada do Messias. A profecia também predisse a morte e ressurreição do Messias, bem como a destruição de Jerusalém pelo Império Romano. A história de Daniel é repleta de ensinamentos valiosos que podem nos ajudar a enfrentar desafios em nossas próprias vidas. A seguir, destacamos alguns aprendizados que podemos tirar da vida deste grande profeta. Sabedoria. Daniel era conhecido por sua sabedoria e discernimento. Ele era capaz de interpretar sonhos e visões, e usava essa habilidade para ajudar outros. Isso nos mostra que devemos buscar a sabedoria em nossas próprias vidas, para que possamos tomar decisões sábias e ajudar aqueles ao nosso redor. Humildade. Mesmo sendo um importante líder, Daniel sempre manteve a humildade. Ele reconhecia que todas as suas habilidades vinham de Deus, e não se vangloriava de suas realizações. Isso nos ensina a importância da humildade em nossas próprias vidas. Perseverança. Daniel enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, incluindo ser jogado na cova dos leões por causa de sua fé. No entanto, ele nunca desistiu e sempre confiou em Deus para ajudá-lo. Isso nos ensina a importância da perseverança e confiança, mesmo quando enfrentamos dificuldades. O poder do perdão. Daniel também nos ensina o poder do perdão. Ele perdoou aqueles que o perseguiram, e fez o bem a seus inimigos. Isso nos ensina que devemos sempre buscar o perdão e bem do próximo. Fé. Daniel manteve sua fé e fidelidade a Deus mesmo quando estava em uma terra estrangeira e enfrentando muitas dificuldades. Ele sempre orava e buscava a orientação de Deus em todas as situações. Isso nos ensina a importância de manter nossa fé em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, deixem seu like e inscrição no canal para não perderem as nossas histórias divinas.